Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos e ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem esclarecedora, com o tema Seja Sábio e não Tolo. Hoje, convido a vocês a refletir sobre a palavra de Deus, especificamente em Efésios capítulo 5, verso 17, onde o apóstolo Paulo nos instrui: Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Viver uma vida em sintonia com a vontade de Deus é um desafio constante. Mas Paulo nos orienta com clareza como alcançar essa sabedoria. Vou explorar 5 pontos fundamentais nessa jornada de compreensão da vontade do Senhor. O primeiro ponto é rejeitando a insensatez. Paulo nos adverte contra a insensatez. Vivemos em um mundo cheio de distrações, tentações e desafios que podem obscurecer nossa visão espiritual. A insensatez nos afasta da verdadeira sabedoria que vem de Deus. Devemos estar atentos, guardando nossos corações e mentes da influência prejudicial que nos afasta do caminho do Senhor. A palavra insensato é um termo que descreve alguém que age de maneira imprudente, sem considerar as consequências de suas ações. Alguém que é desprovido de sabedoria ou discernimento. Um insensato pode ser alguém que age impulsivamente, sem pensar nas implicações de suas escolhas, ou alguém que despreza a sabedoria e age de forma tola. Na passagem bíblica de Efésios capítulo 5, verso 17, quando o apóstolo Paulo adverte contra a insensatez, ele está alertando os crentes a não agirem de maneira irresponsáveis em suas vidas, mas sim a buscar a sabedoria divina para compreender a vontade do Senhor. Portanto, ser insensato nesse contexto implica agir sem considerar a vontade do Pai Celestial e as implicações espirituais de nossas decisões. Segundo ponto, consequências da insensatez. A insensatez, agir sem considerar as consequências ou sem sabedoria, pode ter várias consequências negativas em diferentes áreas da vida. Na perspectiva bíblica e ética, a insensatez resulta em afastamento de Deus. A insensatez leva à escolha de caminhos que estão em desacordo com os princípios bíblicos, resultando em um afastamento da presença de Deus. Este afastamento tem levado milhões de pessoas a perderem a salvação de suas almas ou a viverem de forma miserável. Por esse motivo, existem as cracolândias da vida, milhares encarcerados por uma vida de crimes e outros encarcerados emocionalmente devido a distúrbios comportamentais que levam a depressões. Problemas de relacionamento. A falta de sabedoria nas interações sociais levam a conflitos e dificuldades nos relacionamentos. Tomada de decisões precipitadas. Decisões impulsivas podem resultar em arrependimento e cicatrizes para o resto da vida. Desconfiança. Aqueles que agem sem considerar as consequências podem perder a confiança daqueles ao seu redor. Relacionamentos prejudicados podem levar ao isolamento social. Terceiro ponto. Vou dar aqui alguns exemplos bíblicos de insensatez. A construção da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. No episódio da Torre de Babel, os descendentes de Noé decidiram construir uma torre para alcançar os céus e fazer um nome para si mesmos. Essa atitude demonstrou uma falta de submissão à vontade de Deus e resultou na dispersão das pessoas e na confusão de línguas. A desobediência de Adão e Eva, Gênesis 3. Adão e Eva desobedeceram diretamente ao mandamento de Deus ao comerem do fruto proibido. Essa atitude insensata teve consequências drásticas, introduzindo o pecado e a separação de Deus na humanidade. A tentação de Jesus no deserto, Mateus 4. Satanás tentou Jesus no deserto, sugerindo que ele transformasse pedras em pão.
pulasse do pináculo do templo e adorasse o diabo em troca de todos os reinos do mundo. Jesus resistiu a essas tentações, mas a atitude insensata de Satanás revelou uma falta de compreensão da verdadeira identidade e propósito de Jesus. A parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, verso 11 até o 32. O filho mais novo pediu sua parte da herança antes do tempo e gastou tudo em uma vida de extravagância e dissolução. Essa atitude insensata o levou à ruína financeira e pessoal, mas eventualmente ele se arrependeu e foi recebido de volta pelo pai com amor. A traição de Judas, Mateus capítulo 26. Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, traiu o mestre por 30 moedas de prata. Essa atitude insensata resultou na prisão e crucificação de Jesus, cumprindo as Escrituras, mas também levando à perdição de Judas. O julgamento injusto de Nabote, 1 Reis, capítulo 21. Nabote possuía uma vinha desejada pelo rei Acabe, que, por meio de sua esposa Jezabel, tramou um plano para tomar a vinha injustamente. Essa atitude insensata resultou na condenação de Acabe por Deus. Amados, cada uma dessas histórias serve como um lembrete da importância de buscar a vontade de Deus, agir com sabedoria e evitar decisões precipitadas que possam ter consequências negativas. Quarto ponto: buscando a vontade de Deus. Ao invés de agir impulsivamente, somos chamados a buscar ativamente a sabedoria que vem do alto. Isso envolve mergulhar nas Escrituras, dedicar tempo na adoração, à oração e consagrar nossas vidas por inteiro ao Senhor. A sabedoria divina é um presente valioso que nos capacita a discernir a vontade do Senhor em meio às complexidades da vida. Compreender a vontade de Deus não é um processo passivo. Devemos estar dispostos a alinhar nossas escolhas e ações com os princípios bíblicos. Isso requer submissão e obediência à liderança do Espírito Santo. À medida que nos submetemos a Deus, Ele revela sua vontade de maneiras surpreendentes, guiando-nos em cada passo da nossa jornada de vida. Quinto ponto: quando a vontade de Deus vai de encontro à nossa vontade. Quando a vontade de Deus parece estar em conflito com a nossa própria vontade, é um momento desafiador e crucial na jornada espiritual. Vamos a algumas orientações sobre como lidar com essa situação. Primeiro, busque entendimento. Procure entender mais profundamente a vontade de Deus. Isso envolve estudo e meditação nas Escrituras, oração e busca de sabedoria dos céus. Quanto mais compreendemos os caminhos de Deus, mais capazes somos de aceitar sua vontade, mesmo que inicialmente pareça difícil. Segundo, ore por discernimento. Ore pedindo discernimento para entender se a resistência à vontade de Deus é baseada em motivos egoístas, medo ou falta de compreensão. Peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente e coração para perceber a direção de maneira mais clara. Terceiro, cultive uma atitude de submissão. Desenvolva uma atitude de submissão à vontade de Deus. Isso significa reconhecer que a sabedoria divina ultrapassa a nossa compreensão finita. Lembre-se de que Deus vê o panorama completo e sabe o que é melhor para nossas vidas, mesmo quando não compreendemos totalmente o momento. Quarto, esteja aberto à mudança. Esteja disposto a mudar suas próprias preferências e desejos para se alinhar à vontade de Deus. Isso requer humildade e abertura para aceitar que nossos planos podem ser diferentes dos planos divinos. Quinto, confie na bondade de Deus. Lembre-se da bondade de Deus. Ele é amoroso, sábio e deseja o melhor para seus filhos. Confie que mesmo que a vontade de Deus pareça difícil no momento, Ele está trabalhando para o seu bem. Romanos capítulo 8, verso 28. Sexto, busque conselhos sábios. Procure conselhos de pessoas maduras na fé, líderes espirituais ou mentores. Às vezes,
Ter uma perspectiva externa pode ajudar a esclarecer a situação e oferecer ensinos valiosos. Sétimo, aceite o processo de transformação. Reconheça que seguir a vontade de Deus envolve um processo de transformação. Ele nos guia por caminhos que moldam nosso caráter, fortalecem nossa fé e nos conduzem a um relacionamento mais profundo com Ele. E por último, mantenha uma atitude de oração contínua. Continue a orar durante todo o processo. Converse com Deus sobre seus sentimentos, preocupações e anseios. Rasgue o seu coração e não tenha receio de contar para o teu Pai Celestial a sua realidade. Não que Ele não saiba, mas Deus ama ouvir isso de nossa boca. A oração é um meio poderoso de se conectar com o Todo-Poderoso e encontrar paz em meio às incertezas. Lidar com o conflito entre nossa vontade e a de Deus é um processo de rendição, confiança e crescimento espiritual. A chave é manter um coração aberto e receptivo, mesmo quando ela difere das nossas expectativas. Meus amados irmãos e queridos ouvintes, nesta jornada espiritual, sejamos encorajados a rejeitar a insensatez, buscar a sabedoria divina e descobrir a vontade do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Que cada escolha e ação reflitam a luz da verdadeira sabedoria que vem de Deus. Oremos para que, ao vivermos de acordo com a sua vontade, possamos ser testemunhas vivas do seu amor e graça neste mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guie conforme procuramos compreender e viver de acordo com sua vontade, evitando ser tolo e procurando ser sábio. Que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Amados irmãos, eu, pastor Rogério Linhares, recebi de Deus a responsabilidade de ser uma voz profética nesta geração, especialmente diante da iminência do arrebatamento. O Espírito Santo tem me orientado a ministrar diariamente uma mensagem profética, e o canal Seminário da Fé se tornou o instrumento para alcançarmos as almas carentes. Os resultados têm sido surpreendentes e maravilhosos, com milhares de pessoas recebendo essa palavra, tanto no Brasil quanto no exterior. Gostaria de convidar você a se juntar a mim nessa obra, inscrevendo-se no canal do YouTube e nas demais plataformas. Deixe seu like, compartilhe as mensagens. Juntos estaremos contribuindo para a glória de Deus e para o alcance de mais vidas. Registro aqui o meu agradecimento e que Deus abençoe a todos.